Cheque. All-in. Call. Royal Street Flush. Quadra. Ah, você perdeu, cara. Você sabe qual a relação de tudo isso daqui com o empresário que vai vir aqui hoje? Ele apostou todas as fichas no seu negócio. Seja bem-vindo ao Você Pode Podcast, o podcast do empreendedorismo. Antes de mais nada, quero desejar meu bom dia, meu parceiro Pierre. Bom Bem-vindo. dia, Everton. Já acabei começando já com uma mão que não favoreceu. E lembrando aqui que a gente tá desfalcado, né? O Toninho precisou viajar urgente aí pra Bahamas, né? Bahamas, não foi? Foi resolver aquelas coisas do paraíso fiscal, lá, Ilhas Caimãs, aquela coisa de sempre. Aquela Mas coisa exótica, né? semana que vem ele tá aqui com a gente. E hoje temos um convidado mega ultra especial, onde nós vamos fazer, eu principalmente, né, como curioso e gosto desse esporte. É um esporte, né? É um esporte, Profissão, e empresa. sim. Muito bem-vindo, Luiz, Muito mais obrigado, conhecido meu como Bolacha. Pode ser também. Tem Pode vários ser. apelidos pela vida. Seja bem-vindo, dá seu bom dia pra galera aí. Bom dia, pessoal. Vamos seguir. Turma, seguinte, o Bolacha, né, eu vou carinhosamente aqui falando, que Luiz é até estranho falar, né, cara? Não sei se a galera te chama de Luiz lá. Chama, depende de onde. Ele é um empresário aqui na cidade de Araras e ele tem um comércio diferente. É um comércio de poker, é um estabelecimento de poker. E na cidade, a gente sabe que, pelo menos eu, não tinha conhecimento de existir alguma casa de poker. E ele veio com essa ideia, com proposta, ele vai falar bastante aqui pra gente, como que ele começou a gostar de poker, como que ele se envolveu com isso. O Pierre também deve ter bastante Sim. pergunta pra trazer aqui. Luiz, conta um pouquinho da sua história antes do poker. Antes do poker. Isso. Bom, eu vou começar com a minha carreira aí, que é um negócio diferente até pro pessoal novo saber. Eu no colégio fazia teste vocacional e dava computação, não dava nada diferente disso. Fiz uns 30 e davam todos isso. Bom, prestei vestibular, passei na USP São Carlos e eu cheguei lá e descobri que não era isso que eu queria. E você foi pra computação? ou não? E eu fiquei um belo de um tempo lá enrolando e tudo mais, que é difícil você com 18 anos Sim. escolher o que você vai ser pro resto da vida, né? Até que eu resolvi voltar para Araras e fazer faculdade de administração. E aí a veia empreendedora já foi começando aí. E aí, um pouco antes de fazer essa faculdade de administração, eu comecei a jogar pôquer. Eu estudei bastante, joguei com ficha fictícia. Na época você ganhava acho que 5.000 fichas, podia pegar 3 vezes 5.000 fichas no dia. Aí eu pegava 3 vezes, até que eu fazia um pouco, até que eu fiz milhões de fichas, até agora que eu fiz bilhões de fichas, eu falei, não, agora eu preciso começar a jogar Mas você dinheiro fazia real. onde isso aí? Em No aplicativo? PokerStars, no aplicativo. Ah, entendi. Que era um dos poucos da época. Agora, hoje tem bastante. Hoje acho que a maioria das empresas estão patrocinando o jogador, tudo Isso. que É entra um os marketing bet, muito né? forte. Que daí dentro. Todas têm essa parte também. Mas é isso. Então, antes de ir pro real, você estudou e aí você foi pro... Não é fictício. Eram fictício fichas mesmo. fictícias e depois que eu fui passar pra jogar em dólar, né? Que no caso só tinha em Legal. dólar na época. Entendi. Porque, cara, é assim, ó, começando já com uma pergunta. O poker, ele tem preconceito, né? Com as pessoas assim. Tem Em preconceito. sentido de Por- aposta, jogo Isso, de azar. por falta de informação. Ele é um jogo que não é considerado gambling, que seria aposta, né? Então, basicamente, ele é um esporte, já falo sobre isso, mas assim, se você for a um cassino, você vai jogar a roleta, o blackjack ou qualquer outra coisa contra a casa. O poker não. O poker você joga contra o jogador. A casa tira uma porcentagem, seja do torneio ou do pote no cash,
mas você joga contra o jogador. Os outros não. Os outros você Uhum. joga contra a casa. Então já é um ponto ali. E o poker é considerado um esporte. A gente pode sentar aqui, se vocês não têm experiência ou não, e vocês têm a chance de ganhar de mim ou até de um profissional que vive disso há anos. Uhum. Mas se a gente jogar 100 vezes, provavelmente vocês vão perder a maior parte dessas vezes. Então, assim, o fator sorte existe, porque você tem a tomada de decisão correta, só que daí as cartas viram. Então, Uhum. a longo prazo, o estudo e quem sabe jogar vai ser lucrativo aí e tudo mais. Entendi. Então a diferença do cassino é que a pessoa joga contra a casa. Contra a casa e a casa E nunca quando se perde. torna um esporte legalizado dentro do Brasil, ela joga contra os adversários. Não, isso eu digo as outras modalidades do cassino, Ah, tá. você joga contra a casa. A única coisa que tem no cassino que você joga contra outros jogadores, que a casa se beneficia de qualquer que seja o resultado, é no poker. Que daí ele só tira uma porcentagem do pote, mas você sempre joga contra os jogadores. Mas eu fui num cruzeiro e eu joguei contra só eu e a pessoa, o poker. Essa é uma outra modalidade. É. Essa é uma. A minha esposa, ela falou assim: eu vou ali no banheiro e já volto. A hora que ela voltou, eu já tinha perdido. Perdeu o apartamento. É por aí. Não, mas essa daí é uma outra modalidade que Era só eu e a mocinha na mesa Mas eu acho que entra contra a casa, né? contra ela. Esse daí é uma outra modalidade que, Entendi. inclusive, aí já cai no gambling também, que daí você contra a casa. Sim. É assim, alguns jogos, a porcentagem de ganho é tipo 59%, aliás, 49%, 49,5%. Mas a longo prazo a casa sempre ganha. Cara, você Entendi. falou que quando você estava se decidindo, né, na faculdade qual fazer, porque é uma decisão que você toma pro resto da vida. É. Aí, você foi fazer sistema de informação, alguma coisa do tipo de É ciência da computação. ciência da computação. Isso. Beleza. E hoje você consegue enxergar alguma lógica entre uma coisa e outra? Porque não sei se tem estatística, forma de pensamento ali rápido, Cara, minha matemática era matemático. muito boa. O diretor do colégio estudava no ângulo. Ele me inscrevia para todas as Olimpíadas de Matemática, sem eu saber. Assim, eu só falava, avisava a Olimpíada de Matemática tal dia você tá inscrito. E a matemática sempre foi muito Pô, que boa. legal. E na época eu jogava um joguinho de computador, famoso Tibia aí, para quem na cidade conhece. Então, eu acho que no teste vocacional eu acabava aprendendo ali, mas eu não sabia o que era programar. Na verdade, assim, eu sou apaixonado por programar. É que eu nunca gostei da vida de um programador, assim. Entendi. É muito legal, mas para brincar, para resolver meus problemas pessoais. Que nem hoje, uma planilha, eu vou programar em VBA, alguma coisa do tipo. Mas agora, para viver disso, foi uma coisa que eu descobri na faculdade que eu não queria fazer. E isso foi um problema, né? E- Porque para sair. E o poker você foi influenciado por alguém? Cara, o poker eu aprendi na faculdade, com algum Tipo, os amigo. amigos estavam jogando, você Isso, gostou do isso. assunto? Eu vi, fui jogar, legal, a gente jogava lá na República. E aí, quando eu voltei, o pai do amigo meu tinha um livro de poker. E aí voltei, tava meio perdido no que eu ia fazer ainda. Ele falou, cara, lê esse livro, vai jogar poker aí, talvez dê certo. Foi isso, eu li o livro, aí eu comecei a estudar por vídeo. E é que é assim, né? Eu tava até comentando aqui antes, o poker você não consegue ser lucrativo se você estudar por livro, por exemplo, porque ele é um jogo que vai de temporadas, de modas. Alguém começa a fazer uma jogada que é extremamente lucrativa e dá certo. Aí a galera começa a perceber, todos começam a fazer. E aí alguém faz alguma coisa que bate nisso, e aí todos começam a fazer, e assim Como vai. se fosse uma moda. Exatamente. Então, você tem que estar estudando não só livro, o livro te dá uma teoria muito boa, mas você tem que estar sempre estudando o movimento que está sendo utilizado, que os profissionais estão fazendo. Tá, você inaugurou quando a sua empresa? Dia 9. Esse ano Dia aqui. 9 de janeiro. Quanto a gente tempo demorou? Desculpa cortar você. Quanto tempo demorou pra você inaugurar desde quando você começou a jogar poker? Cara. Então, tem mais de 10 anos isso. Tá. Então, o que eu pego aqui já de insight. Você buscou conhecimento teórico, você assistiu vídeos de pessoas, você começou a praticar, e aí você foi moldando, organizando eventos, e aí depois você falou, não, beleza. Agora eu tenho tudo o que eu preciso aqui pra abrir o meu negócio. Sim. Foi desse jeito que...
as casas da região, eles nunca se preocuparam com, que aí já acho que da veia empreendedora mesmo, com o serviço, com como o jogador se sente na casa, eles faziam o jogo. Ó, você quer jogar? Aqui tem jogo. Mas aí era sempre um banheiro que não estava limpo, com a descarga quebrada. Se eu quisesse comer, tinha que pedir delivery de algum lugar, e você ficava à mercê. Muitas vezes você vai para outra cidade e você não conhece o lugar. Você pede um lanche lá que é horrível. Então, e aí, pra gente abrir, tem eu e meu sócio. A gente falou assim: não, se a gente for abrir, vamos fazer um negócio com qualidade, com serviço legal, com profissionais. E aí, validar a hamburgueria que a gente queria abrir já fazia um tempo. A Casa de Poker veio mais para validar a hamburgueria do que como negócio em si. Mas tá dando muito certo, tá legal. Pô, que bacana, cara. E essa veia empreendedora, ô Pierre, você fala, viu? Não, Porque eu tô falando bastante aqui. não, o que ele falou é o que eu ia perguntar. Que na verdade o sonho que ele queria era pra hamburgueria, né? Já Que juntou dois negócios. ele diz que estudou bastante, né? Conta aí um pouquinho. A parte da culinária, na verdade, quando eu tava me decidindo aí, eu queria fazer gastronomia e fiquei nessa. Eu sou um apaixonado pelo assunto, eu assisto vídeo direto, filmes, eu estudo, eu cozinho, então sou um curioso na área aí. E E, visita muito restaurante, né? e visito também, bastante. E aí, em conversa com o meu sócio, a gente tava pensando em abrir um negócio junto, e aí eu falei da hamburgueria, que a hamburgueria chama Up Slider, e o formato dela é um conceito americano, que são de sliders, são lanches menores, Uhum. que aí o pessoal pede dois, três, depende da fome, mas o legal é que nem eu sou uma pessoa que quando eu peço alguma coisa, eu peço com a minha esposa, a gente peça um de um sabor de outro para comer metade de cada. Então o Uhum. slider é legal que você consegue pedir você sozinho dois, três lanchinhos ali de sabores Legal. diferentes e tudo mais. E aí eu falei pra ele assim, tá, eu acho que é um conceito legal, acho que pode dar muito certo, mas eu nunca trabalhei com isso, e ele também não. Então eu falei, aí a gente já jogava poker junto lá na edícula dele e tudo mais. Falei, vamos validar a hamburgueria numa casa de poker? Que já tinha tido essa conversa antes, e aí foi assim que surgiu. Aí eu levei ele para conhecer H2 em São Paulo, tudo mais. Eu falei, ó, é isso que eu quero num tamanho menor para Araras. Pô, que Legal, bacana, cara. bacana. É, E assim, ó, você teve a audácia, né, cara? Porque pra gente empreender hoje, a gente sabe que é uma decisão. Dá frio na barriga, dá medo, dá tipo, meu, eu vou começar sem clientes, mas eu tenho um custo pra manter. pois é. Esse é o empreendedorismo. Só que você foi pra faculdade e depois você não viveu de poker, né? Você não. Não, por um Você tinha breve outro. período, na verdade, eu Você cheguei a exercia outra viver. atividade, é isso? Não, quando eu voltei, tava estudando, eu fui jogar online e eu vivi disso por um tempinho, sim. Ah, é? É, Conta pra gente como foi isso aí. não, na verdade, foi esse teste desse. Na verdade, o pai do meu amigo tinha esse livro, Uhum. e aí ele falou assim: estuda, joga de ficha fictícia, na hora que você estiver pronto, eu vou colocar $30 pra você para você jogar no PokerStars. Ele falou assim: se você perder, tudo bem. Se você ganhar, eu quero 90 de volta. Eu falei, 90? Não pode ser O que acontece? 35. Foi 30, volta 90, 300%. E aí eu coloquei os 30, ele colocou os 30 deles lá, em um mês eu já tinha feito mais de 90, eu já paguei os 90 pra ele. Na verdade, ele até me cavalou no torneio, acabou ficando 100, ele fez eu sacar e lá comprar uma nota de $100 pra dar pra ele. Ah, você tá brincando. E aí com o resto eu continuei jogando e vivi por um tempo disso, cara. Você fazia uma renda, cara. É. Virou a sua Mensal ali. profissão. Por um breve período, não chego a dizer que eu fui profissional, assim, mas chegava a jogar 14 telas ao mesmo tempo, assim. 14 telas. É. E agora uma pergunta, cara. Você mais ganhou do que perdeu ou mais perdeu do que ganhou? Eu nunca coloquei dinheiro nessa época, foi com esses 30 que foi ficando, eu só ia sacando. Entendi. Você Hum. abriu a empresa ali com capital de terceiro Sim. e manteve. Pagava os custos, É. né? Tipo, O cara o que investiu no tinha. conhecimento dele, tô aqui. Foi um investidor Tô anjo. É. Cara, que É por legal aí, essa por história aí. aí. E aí depois você teve uma passagem na parte de CLT também. Isso, eu fui fazer faculdade, a faculdade de administração, e eu precisava de alguma experiência na área que eu até então tinha trabalhado só em recepcionista bilíngue no hotel em São Carlos, quando eu fazia faculdade lá. E aí eu falei, não, preciso trabalhar na área, eu fui trabalhar, trabalhei na campanha lá, que é junto com a Django. Foi enriquecedor, assim. Deixa eu só ver se chegou aqui. Aí chegou. Chegou?
Galera, seguinte, você que tá ouvindo a gente, acabou de chegar. Ó, ele tava falando da hamburgueria e agora nós vamos experimentar. Vou lá receber. Bora. Pessoal, tá fácil não a vida do podcaster aqui, ó. Rapaz, eu gostei disso, hein? Por Dá uma mais olhada. convidados assim. Vocês conseguem ver? Olha isso aqui. Ó, Fala um pouco pra gente. Esse é o Bolacha. original, foi o que começou a nossa hamburgueria. E aí a gente fez algumas variações de sabores. E também temos aí o churrasquinho de mignon e o de frango também. No pão ciabatta. No pão ciabatta. Meu pai. Esse daí já amado. foge um pouco do slider, né? Sim. Foi o lanche que a gente conseguiu fazer. Mas o slider e o hamburguinho é dessa maneira. Tá. Top, Esse aqui, ó, Up Slider, é um modelo de lanche americano. Isso, é um conceito isso. de lanche americano, o conceito. slider, isso. Sabe aqueles pãezinhos que a galera corta no meio assim, grudadinho, faz um recheio, Uhum. tampa, põe no forno? É um slider também. Entendi. Isso. Cara, O aqui em Araras Smash eu não começou no igual a Ana slider. Maria Braga. Vai, Cara, ficou vai muito entrar top. embaixo da mesa. Muito Vai gostoso. entrar- solta o galo aí. É o galo? É. Cachorro? Solta o É cachorro. o louro, né? Não, tem um cachorro que solta os cachorros. Ah, é, né? Eu vou experimentar aqui, galera. Com licença. Caramba, tô me sentindo aqui. Né? Até é difícil aqui eu falar pra vocês a sensação que foi comer esse lanche, o Slider. Muito E aí, bom. Pé? Muito bom. Recomenda? Nossa, muito. Então, E pra quem quer provar, isso. ou vai lá no clube, ou Isso. pode pedir no iFood. Blue Chip, que depois o Bolacha vai trazer o endereço, e também pelo iFood, como o Pierre falou. Faça o pedido lá. Isso. Delicioso. E o travesseirinho Delicioso. de queijo. Meu Deus do céu. Nossa, com geleia de pimenta. Tá bom, Ó, vamos lá. Blue, Vamos Blue focar aqui, Chip ó. é a Vamos focar. casa de poker, Up Slider Hamburgueria. Blue Chip, casa de poker, Up Slider, hamburgueria. Isso. Excelente. Parabéns, viu? Muito Parabéns, obrigado. muito bom. Parabéns. E voltando aqui no raciocínio, onde a gente estava conversando, Sim. só resumindo. Bolacha veio da parte estatística, número, matemática, trabalhou um período CLT. Isso. Aí depois ele percebeu que ele tinha inteligência, tinha conhecimento, tinha prática e começou a organizar eventos, Isso. certo? Conta pra gente quando que você saiu do individual e começou a ir pro grupo. Cara, basicamente a gente jogava entre amigos e eu tinha que falar assim, fulano, não deu carta pra ciclano, paga o small e o big. Aí chegou uma hora que eu não conseguia mais me divertir, porque eu tinha que ficar toda hora corrigindo, e a galera me usou de muleta pro jogo acontecer. Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou ganhar dinheiro, se for pra eu tocar o jogo assim, eu vou ganhar dinheiro. Foi assim que comecei a fazer uns eventos aí, em espaços emprestados, alugados, e que depois acabou virando essa casa de pôquer aí, mas aí já é um negócio refinado, que eu já rodei vários lugares aí, então já é um negócio que com regras bem restritas para que não tenha ninguém se beneficiando de alguma maneira, porque ele não envolve dinheiro, né? E com atendimento, com um tipo de experiência que é difícil de ter nas casas aí, pelo menos a gente Me fala uma conhece. coisa. A empresa ainda... Você tem todo esse know-how, essa experiência, tudo por trás dos bastidores. E me fala, a empresa é um bebezinho ainda. Pensa em expansão. Você teve dificuldade no começo, porque ainda é recente, mas quais foram as dificuldades? Ou se não teve dificuldade? E pensa em expansão ou não? Isso, a gente está começando ainda, estamos entendendo como é que funciona, né? Muito do que eu já tinha feito e do que eu tinha já calculado está acontecendo, assim. Muita coisa nos surpreendeu positivamente e outras coisas a gente tem que entender que, assim, o pessoal tem um preconceito com o poker, mas em parte isso ainda existe. Então a gente faz um tipo de jogo que não beneficia o pessoal ruim no poker. Então isso a gente até deixa um pouco de dinheiro na mesa, mas é a nossa escolha. O que seria o pessoal ruim? Assim, traz pra gente.
Cara, Má fé, sim, você fala de... Não, é o pessoal que tem origem do dinheiro duvidosa, vamos dizer assim. Ah, Eu não quero entendi. entrar muito em detalhes, mas é isso. É o Tá pessoal bom. que gosta desse tipo de um jeito fácil de ganhar dinheiro aí. Uhum. Então a gente quer fugir disso. A gente deixa um pouco de dinheiro na mesa, mas a gente faz um negócio que é pra assim. Minha mulher, ontem mesmo teve jogo, minha mulher e minha filha estavam lá. Minha filha ficou comigo um Uhum. tempo e tal, minha mulher Uhum. foi. E assim como acontece, várias esposas vão com o marido pra sentar ali no bistrô e comer um lanchinho, tomar uma cerveja, ou até mesmo pra jogar. A gente tem algumas mulheres que jogam frequente na casa. Cara, porque a Legal. barreira, ela é muito grande desse preconceito pra quebrar. Isso. Primeiro, que é um esporte não. Primeiro que é uma jogatina de homem. Primeiro, depois vem mas é vício. Depois, mas tá afastado da família. Não, cara, você tá trazendo ali um ambiente familiar com uma boa opção de culinária pra quem quiser passar o tempo. A ideia é essa. Quem quiser aprender, e você, como você falou, né? Você está se posicionando frente ao mercado. Vocês sabem o que vocês querem Isso, é. e A o que gente vocês não querem. escolheu muito bem aonde a gente queria se posicionar de fato. É isso, é trazer um jogo. A gente tem dealer mulher, que é difícil de encontrar, a gente tem a chip runner nossa, é mulher, temos jogadoras frequentes na casa. Isso é muito interessante. É legal que aí troca esse estigma, né? Então, Uhum. assim, o pessoal vai lá para se divertir mesmo, é um ambiente gostoso. A gente até, é engraçado, a gente anda numa linha muito tênue, porque fica um clima tão gostoso, tão amigável, que às vezes passa alguma linha ali do que não se pode fazer, sabe, Da no poker. intimidade. A galera fala demais, acaba atrapalhando a concentração, ou acaba atrapalhando a jogada de alguém, mas é assim, porque o clima tá muito gostoso, tá legal. Um pessoal bem bacana que a gente tá recebendo lá. E aí um recado, então, pra quem gosta de poker aqui da região, ou pra quem tá ouvindo no Brasil, Isso. estiver passando aqui perto do interior, quiser fazer uma visita, qual que é o diferencial da Blue Chip hoje com as outras casas ou outras experiências que você teve? Cara, a Você já gente falou tenta, da culinária. isso, a gente tenta trazer o que a H2 é a maior do Brasil, eu acredito totalmente. A gente tentou trazer o que eles fazem lá para uma escala de Araras. A gente não consegue fazer torneios com prêmios tão altos que nem eles por causa da quantidade de pessoas e de mesas, né? Mas a experiência, o atendimento é bem próximo. Então é isso. O diferencial é que a gente tem toda uma estrutura, o ambiente é muito legal, tá sempre climatizado. Tem o melhor sistema do mercado do poker, que tem muitas coisas legais. Esse sistema é junto com o Game ID, que é um aplicativo. Se o cara veio a trabalho para Araras, ele abre o aplicativo, ele vai ver que existe uma casa de poker lá, Blue Chip. Pô, que Então, legal. Que legal. isso, é exatamente isso. A gente pensou numa estrutura muito interessante. E aí você falou de expansão, a parte já está tudo pronto para a gente expandir. Agora só falta o tempo, a gente é um bebê ainda. Legal, Sim, parabéns. muito pra bacana. aprender. Sucesso, viu? Bacana. E Pierre, o Pierre, ele falou que joga poker, né? Mas, cara, eu não sei se ele joga realmente, mas Só da abertura que ele deu 3 assim, ó. deu não, trema, check falou assim, 2. quem tá vindo? Já pegou pelo toque, Pierre. Tá vendo Não só? precisou nem da poker face, não Não. precisou nem da expressão do É. seu rosto. Mas vai cortar aquela terceira. Vai cortar, A cortar não. primeira foi pra testar o Só som. foi pra testar o som. Entendi. Mas vamos supor então que o Pierre não é profissional, que ele não joga do jeito que ele joga muito bem, e ele quer começar. Tem algum trabalho, projeto sendo Cara, é desenrolado? muito bom você me perguntar isso, porque na verdade, assim, desde que a gente inaugurou, vem vindo numa correria tão grande que certas coisas a gente acabou deixando pra depois, mas assim, já tá aqui, que eu queria muito fazer isso e a gente vai fazer e mês que vem vamos começar, que é fazer uma aula para iniciantes. A gente vai chamar o pessoal lá, já tem o material preparado e tudo mais, a gente vai dar aula pro pessoal, então é um dia que a gente vai ensinar as regras, ensinar as mãos ganhadoras, que tem uma lista de mãos aí na ordem, e vamos fazer um torneio, pessoal, começar a brincar e conhecer o jogo, entender que não é o gambling que todo mundo acha, e é um jogo apaixonante, né? E jogar com responsabilidade Com também. certeza. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção no poker? O quê? É a mentalidade das pessoas. Porque você envolve decisão,
envolve raciocínio, envolve leitura, aí seria, sei lá, A estratégia. estudo de concorrência e a estratégia. Tudo isso, coisas que a gente aplica no nosso dia, nas nossas empresas. Sim, Todos os lidar empresários- com frustração e perda. Isso é muito Exato. importante. Por escolhas erradas também. Sim. Às vezes ali no calor da emoção, você ter esse equilíbrio, esse controle. Porque, pô, imagina, eu tô com uma mão muito legal, virou a que eu precisava. Eu tô grande, tô gigante. Aquela adrenalina, tal, vai lá em cima. Como você vai manter o seu rosto sem expressão, sem nada, pra você conseguir ganhar aquela jogada. Cara, Sim. e sem contar que você tá presente. Que é uma das coisas que eu gosto do desenvolvimento pessoal, é o momento presente. Sim. Você não pensa em problema, você não pensa Isso em é. nada mais. É um tempo de descompressão. Isso é. Tem pessoas que confundem, né? Que vai lá, fica estressado e tudo mais. Mas traz um pouco da psicologia do poker, cara. Com certeza. É assim, a parte de esconder a sua mão forte é a parte mais fácil. O difícil é lidar com a frustração. O poker é um esporte da mente, então tem algumas situações que o correto é se fazer alguma coisa. Mas no Texas Hold'em, que é uma modalidade mais jogada, viram 5 cartas na mesa. Então, assim, antes de virar qualquer carta, a melhor mão possível é o par de A, certo? E aí você tá com, a gente chama de short, que são poucas fichas, você dá um all-in com esse par de As, você fez sua ação completamente correta. Aí alguém pagou com uma mão que seja. Você tem 5 cartas para virar. Você pode perder para qualquer mão do poker. As 5 cartas que vão virar ali não são do teu controle. Então, ter essa mentalidade que você tomou a ação correta, independente do resultado, isso é muito importante para a vida. Porque você tomou a atitude correta, só que não aconteceu do jeito que deveria. As cartas viraram. E a vida é essa. Você abre um negócio, você está dependendo das cartas que vão virar. Você pode fazer o estudo que for do seu negócio, da concorrência que for. Às vezes um funcionário seu faz alguma coisa errada, então eu acho que é mais ensina a lidar com as frustrações. Eu acho que isso que é interessante. Porque o ser humano ele só tá projetando, planejando pra ganhar. Exato, Ninguém planeja pra perder. exato. Só que daí no meio do caminho você tem uma frustração ou perda, o seu psicológico não tá preparado. E principalmente o homem, ele não tá preparado pra E a perder. gente perde muito mais que ganha, né? Isso é verdade, cara. Sim. São tentativas e erros e acertos. Pois é. Cara, isso que você trouxe é sensacional. Eu fiquei refletindo aqui sobre as decisões que a gente toma em nossas vidas. E muitas vezes as cartas estão na mesa. Isso, a gente fica depois triste, fala, nossa, não deu certo. Mas pera, você tomou a atitude correta assim? O resto não estava ao seu alcance. Aí o que tem que ser, vai ser. E aí, se não deu certo, tenta a próxima de outra maneira, outro lado, mas não pode desanimar. Eu tenho uma pergunta um pouquinho complexa agora, porque a gente tá falando de pessoas e a Sim. gente não sabe a reação de cada uma. Mas existem pessoas que aprendem a lidar emocionalmente jogando poker? Porque pra ela não entrar num looping, sabe? Do tipo assim, ó, eu quero recuperar o que eu perdi. Cara, isso já é uma parte complicada, É. assim, que nem uma maneira, sempre falando do meu clube, mas assim, da gente bloquear isso é o seguinte, as casas menores aí do interior e tudo mais, na verdade, isso rola o Brasil inteiro, você paga só no final. E o problema de pagar no final, o torneio já é um negócio mais controlado, que ele tem um valor e tudo mais. O cash game, o pessoal, como ele não tá pagando, ele quer recuperar o que ele perdeu sem ter que tirar do bolso. Então é assim, vamos falar de valores, tá? Ele tá devendo R$ 500. Ele pega mais R$ 500, que ele não pagou nada ainda, pra ele fazer R$ 1.000 em ficha e recuperar o que ele perdeu. Só que isso nunca é fácil de acontecer, até porque se esses R$ 500 fizerem falta pra ele, o psicológico vai estar abalado, ele vai tomar decisões que não são corretas e a chance é muito pior. No nosso clube, como é que funciona? Toda ficha que o pessoal pega, ela paga No antecipado. ato. Entendi. Entendeu? Então ele já vê saindo da conta. Então isso daí até não queria entrar muito, mas é isso. Isso daí dá uma barrada. Fala, opa, tá saindo. Uhum. Então o pessoal tem um pouco mais de consciência e não faz isso. Sim. Porque assim, eu sei que envolve dinheiro, mas é um negócio que é divertido, tudo mais. É isso que eu Você ia faz falar, uma cara. graninha, mas é pela experiência, é pra dar risada, é pra tomar uma cerveja. Eu não quero que ninguém entre no meu Não, clube e não perca. só para dinheiro. É que é um jogo que não dá pra jogar sem, infelizmente. Sim. Infelizmente.
Mas eu não quero que ninguém entre no meu clube e saia com algum tipo de prejuízo que vai impactar na vida dele. Exato. Tanto que isso que é legal. Lá todo mundo tá voltando. Então, 2 dias perde, um dia ganha, que cobra os outros 2, dá um lucrinho ali. Então, É a resenha ali, dá risada, isso, conversa. isso que é interessante. Vai mãe e filho, vai casais. Então, é bem interessante. É mais o propósito de cada um, né, Isso. Bolacha? Porque, por exemplo, cara, eu fui fazer o triatlo, né? Fui lá, nunca tive essa experiência. Só que depois que eu fiz, eu anotei 11 erros que eu cometi. Porque foi meu primeiro. E dentre esses erros, tinha um que tava assim, ó. Eu preciso ir no próximo, que vai ser em outubro, pra curtir. Porque eu fui, cara, preocupado. Eu fui ali, cara, e se não der certo, e que não sei o que e tal. Se cobrando. É, cara. E aí eu percebi que passou o tempo ali, principalmente na parte da natação, e eu não aproveitei. Aí eu falei, cara, porque eu troquei ideia com uma pessoa depois, ele falou, eu fui de costa nadando, fui de frente, fui não sei o quê. Eu falei, mano, esse cara curtiu o rolê. E a mesma coisa você ir pro poker. Eu ia, você sabe, Bolacha, eu participava das suas organizações e eu achava você, tipo assim, o general, sabe? Não tinha conversa de curva, não. Vai, agora você, e que não sei o quê, e joga, e aqui, pá, sério, porque tem que ter essa seriedade lá. Tem que ter, cara. E aí, o que acontece? Eu saía de casa já sabendo quanto que eu ia gastar. Eu falava assim, é uma entrada, é um rebuy, uma D1. É o que eu posso. Isso Nesse é maravilhoso. momento. Esse é o melhor cliente que a gente pode ter, que ele já sabe o que ele vai gastar, ele não vai sair muito disso, e ele sabe que não vai impactar na vida dele, então ele vai lá para se divertir. Esse general pode até ser o meu jeito, mas, cara, um negócio que é muito importante para mim é que a regra vale para todos. Isso tem muito também, assim, o cara que tem mais dinheiro, o cara que vai gastar mais, ele tem alguns privilégios e tudo mais. Lá a regra vale pra todos. Meus amigos brigam comigo direto, falam, pô, o dealer fica me dando duro e tudo mais. Eu falei, cara, você fez coisa errada? Ele falou, fiz, mas, pô, a gente fazia isso lá na edícula. Eu falei, cara, mas aqui é diferente. Aqui, isso é muito importante, cara. Eu acho que é gostoso. Principalmente, sabe o pessoal que dá muito tapinha nas costas? Uhum. Esse cara, quando ele tá num ambiente que as regras aplicam a ele da mesma maneira que aplica aos outros, eu acho que ele se sente até melhor. Sim. Porque esse monte de tapinha nas costas é péssimo, né? Então a gente procura fazer isso, cara. E é porque daí a regra funciona pra todos, aí não tem novidade, não tem nada. Você fez errado, você vai ser punido da maneira que tem que ser no poker e acabou. Pô, que bacana, cara. Não, e o legal é que ele tá dando bastante dica, porque se o cara vai lá, ele fica comprando várias mãos que ele tá perdendo, isso vai impactar, é o que ele não quer. Isso. Tipo assim, deixei de pagar um boleto que vai vencer amanhã, deixei na casa. Pois é. Aí o cara não volta mais. Pois é. Já não foi uma experiência positiva. Isso, e eu não quero ser o portador dessa notícia que ele vai dar pra esposa, pelo amor de Deus. Isso tem que ser feito de maneira que não tem impacto na vida da pessoa e Cara, é valor calculado. vamos lá, Tem que ser. agora mais uma aqui. É. Eu acredito muito que a maneira que você faz uma coisa, você faz outras coisas, certo? Sim. A pessoa que talvez é um pouquinho mais descuidada com a parte emocional dela, você não tem nada a ver com isso, tá? Não é o blue chip que impactou a vida do... Não. É o cara Sim. que ele já tentou empreendimento, quebrou por emoção. É o cara que discutiu com a esposa por emoção. É o cara que ele, de repente, precisaria, sei lá, assistir o episódio do Dr. Vinícius, da galera que Eu passou pensei aqui. nele, sabia? É, Porque na verdade eu acho que tudo isso influencia. Na vida nossa, tudo... No empreendedorismo, a parte da mentalidade, ela tem que estar bem alinhada, bem balanceada em tudo, né? Nas áreas que a gente pensa. E eu vejo trabalhos de psicólogos no ramo profissional, que nem o Vinícius veio, ele é psicólogo do pessoal que do corre, esporte. do esporte, de atletas profissionais. E aqui não muda. Porque se eu tô levando isso aqui como profissão, eu preciso de um conselho de um psicólogo. Eu preciso, às vezes, de uma terapia. Para mim, sempre trabalhar como se fosse uma musculação a minha mente. Treinar a minha mente para momentos... Não deveria fazer isso. Né?
E, como se diz, a gente tá pensando, a gente tem que pensar na hora de ganhar e parar. Não. Torneio você diz que tem que ir até o fim, né? Mas vamos é por isso as que eu ia fichas. falar. Vamos supor, a minha meta é dobrar minha mão. Vamos supor, eu fui lá, comprei R$ 500 ficha. Isso daí não é torneio, isso é cash game. Eu ia Isso. falar. Então vamos. O cash game, ele é um jogo diário. Então ele tem as metas dele e tudo mais, mas ele ganha um pouquinho por dia. Ele pode Isso. até perder no dia e tal, mas assim, todo dia ele ganha um pouquinho. O torneio é diferente. O cara Diferente. que era o que eu tentei jogar lá na época e muita gente joga. O torneio, no online, você enfrenta um field de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas até. Então é assim, você paga, vamos dar exemplos aqui, um torneio de $100 Uhum. e o primeiro colocado ganha $25.000. Então é assim, você perde muito, muito mais do que ganha. A média de um profissional, ele ganha só 18%, ele entra no dinheiro 18% dos torneios que ele joga. Então ele tá perdendo 82% dos torneios que ele joga, ele não entra no dinheiro. Então ele tem que lidar com frustração todo dia. E tem profissionais que passam meses sem ganhar dinheiro. Passam meses perdendo. Porque é isso, né? Você tá falando de colocar $100 ali para ganhar $25.000. O retorno é muito grande. Então, isso chama variância, que a variância do poker é isso. Foi o que eu falei. Você toma a atitude correta e o baralho às vezes judia de você. Então a mentalidade tem que estar muito em dia para você lidar com essa downswing, que é quando você fica muito tempo perdendo, para depois, na hora que vier um big hit, ele compensa todos esses meses e é com esse dinheiro que o pessoal vive e tudo mais. Então, mas o psicológico não é fácil, né? O cara que vive disso, tem esposa, tem filho. E aí, tá, perdi $5.000 esse mês, a outra perdi 10. Como é que fica, né? Sim. Então, o psicológico é muito importante. E me fala uma coisa, esses online, até uma pergunta bem discreta. É confiável? Porque a gente tá falando de máquina, robô, online. Olha, Vamos pensar assim, eu sou amigo do programador. E aí? Tipo o Spin, sabe? Que é Por as mais que pessoas jogam. seja um site famoso, eu acho que cara, eu assim, fico ó, desconfiado com o pé atrás. Vamos é lá. assim, a gente volta no gambling lá. O tigrinho é como se eu colocasse isso daqui e a roleta fosse meu dedo. E aí o tigrinho, o aplicativo, ele coloca a roleta onde ele quiser. É um Exatamente. aplicativo feito por eles. A gente volta na questão do gambling e do esporte da mente. O poker você não joga contra a casa, você joga contra outros jogadores. Uhum. Então, em teoria, não teria pra quê o aplicativo tirar alguma vantagem em cima disso, porque ela já ganha um dinheiro ali. Na verdade, o aplicativo tá feito, o pessoal só entra e joga. Você joga online, né? Você joga contra outros jogadores. Esse é o ponto principal do poker. O PokerStars está há anos no mercado. Acho que se tivesse alguma coisa, Já tinham falando pegado? sério, já tinha aparecido. Mas agora, se eu coloco agora a mão no fogo por alguma coisa, Eu digo assim, É favorecimento. difícil, Esse jogador ele tá cadastrado há 20 anos aqui, olha o tanto que ele já investiu. Vamos, tipo assim, ele só perdeu 3 semanas perdendo. Não, agora vamos favorecer ele que ele precisa de ganhar pra dar uma levantada. então. Estatística de, deixou de jogar tanto tempo, porque perdeu. Não, o que eles fazem é o seguinte: eles te dão alguns bônus e tudo mais pra você voltar a jogar e investir dinheiro no jogo. Mas pra ganhar o rake, né? Que é o dinheiro que eles tiram da participação deles. Mas é isso. O poker você joga contra jogadores. Então não teria pra quê. Mas se eu te dou certeza, não te dou certeza de nada. A gente nunca sabe o que Nem acontece. com ais na mão você tem certeza. No meu clube eu dou certeza De que o alguma jogo é coisa. 100% limpo, que não tem nada disso. E é assim, eu tenho câmera em cima de todas as mesas e eu sempre reviso as câmeras, porque só de pensar de alguém passar por isso aos meus cuidados, eu acho horrível. Pô, isso é muito legal, essa preocupação Isso sua. é importante, cara, porque se sentir feito de bobo é horrível, né? Sim. Cara, agora uma pergunta difícil pra você. O que o Bolacha, Luiz, gosta mais? Jogar poker, ter a casa de poker ou cozinhar? Numera aí, vai. Cara, difícil, viu? Cara, eu gosto da combinação, sabia? Eu gosto da 33. combinação. Eu adoro jogar, mas você sabe que eu nunca fico, quando eu tô jogando e tô fazendo o jogo, eu nunca fico 100% focado, que eu tô sempre prestando atenção em tudo.
Mas é gostoso. Quando eu olho assim, tá as 3, 4 mesas cheias de gente jogando, assim, sabe? Aquele sonzinho de ficha, eu acho maravilhoso, Que cara. legal. Eu acho proporcionar esse divertimento, assim, eu acho que é interessante. Quem sai de casa, voltando rapidão, só pra finalizar o Uhum. psicológico. Quem sai de casa sabendo o que vai fazer, cara, vai se divertir. É, Falar assim, cara, eu vou lá pra resenhar com meus amigos e que é o que a galera busca. Meu, a vida nossa é acelerada. A gente sim, tem pressão de tudo quanto é lado. Tem vários exato, pratos pra equilibrar. E eu exato. tava até conversando com minha esposa. Eu falava, nossa, eu ia lá, eu passava o tempo, ficava. É questão de horário mesmo, né? Que tipo, a gente muda uma rotina, É. né? E aí, tipo, eu sei que é um. Que nem quando você joga torneio. Fala a duração aí, mais ou menos, de um torneio. Depende da estrutura lá, mas que nem a gente começa o torneio às 7 horas da noite, acaba meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes 2. Depende muito do pessoal que tá jogando. E vai indo. E vai embora. É, cara. É muito, E muito o bom, torneio cara. você não tem como sair da mesa, é isso? Não, você Se você fala. perder, sim. Isso, mas você pode sair pra fazer a coisa, mas pra premiar você tem que estar entre os primeiros ali e precisa ficar Uhum. até o final. É como fala o pessoal assim, ó, acaba tarde. Eu falei, você só vai embora tarde se você tiver na premiação. Então tá Premiação ótimo, tá dentro. entendeu? A minha mulher falava quando eu saía jogar, ela falou, você só entra se passar o dinheiro embaixo da porta. Então é isso. Você sair mais cedo, você não entrou na premiação, mas chegou, divertiu, foi embora pra casa cedo. Você Sim. ficou até mais tarde é porque tá na premiação. Então vai A chegar com o premiação eu peixe em acho que casa. é o bônus do seu tempo. Cara, Basicamente e é isso. legal assim, ó. Licença, bolacha. Vou pegar uma ficha Peguei. aqui. Ó, tudo personalizado, cara. Nossa, bonito, hein? Dá uma Essa é olhada. com a logo da Blue Chip. Eu vim Se até dá com o uniforme. pra vocês verem aí, ó. Bonito, hein? Legal. E, cara, funciona assim, ó. A gente tá com a nossa vida, beleza. E você recebe seu salário. Aí você vê a oportunidade passando. Você fala, vale a pena eu colocar 5 mil nesse empreendimento? Quanto que é o retorno que ele pode me dar? O que tá na minha mão, que eu tenho de controle, que eu peguei aqui de técnica, e o que pode acontecer da vida. Que eu gostei do exemplo que você trouxe, Sim. cara. Então, o poker, ele também é uma administração de recursos. Com certeza. Você Eu- sabe que eu o poker entendo- é ministrado em faculdade de administração. Ah, é? E quando eu fazia, até tentei trazer, mas não consegui. Até tenho contato aí, mas tem algumas faculdades que tem o poker como Matéria. como matéria. Legal. O Thales Gomes, não sei se vocês conhecem, que é o fundador da Easy Tax, é dono da G4. Tá. Ele fala que o poker é importantíssimo para o desenvolvimento da mente do empreendedor. Eu entendo que aqui é você Aham. e aqui eu entendo que é os funcionários. Certo. Se você não treinar bem essa equipe, não tá sob o seu alcance. Seu time não tá falando a mesma coisa que você. Então tudo aqui pode acontecer. Pera aí, fala de novo, que eu... Só pra Isso eu daqui é entender. você. Certo. Se depender só de você, a Cê- frustração é só sua. Aqui não tá sob todo o seu controle. Entendi. Você vai dividir o seu recurso de administrar as pessoas. É isso? Exatamente. Se Mas aqui as pessoas, funcionário falta, funcionário leva testado. Então, funcionário pode ter outro pensamento se você não passar a mesma visão, missão e valores. Aqui você não tem total controle Entendi. quando depende de uma equipe. Aqui é o flop, turn, river. Pode ser funcionário, mas tem fornecedor, tem governo, tem posto, tem muita coisa que não que foge da Fala aí. Da gente. Fala aí, você falou um nome, é imposto? é isso. O poker é legalizado? O poker é legalizado. Na verdade, já era um esporte da mente, mas a partir de novembro do ano passado ele é considerado mundialmente como esporte da mente. A gente tem CNPJ, nós somos inclusive uma associação, tá? E aí chama Grêmio de Habilidade e Conhecimento, tanto que a gente estamos ainda desenvolvendo o curso aí, mas como parte da da parte do social aí, a gente vai dar aula de xadrez em escola pública, a gente já tá Legal. desenvolvendo isso, e também tem a parte da aula de pôquer lá na casa, que começa mês que vem. Que legal, cara. Projeto isso muito também. bacana. Então, pra quem tinha dúvida,
né? De que poker... Não totalmente legalizado, eu jamais faria algo do tipo. Porque o investimento é alto ali, né? A gente quis deixar um espaço bem gostoso. Vocês podem ver no nosso Instagram lá, ou até conhecer a casa. Mesmo quem não jogue, vai lá, dá um pulo, Qual o endereço? conheça a hamburgueria. Rua Visconde do Rio Branco, 245. Fica em frente à Capesca. Ah, bacana. Ô, Luiz, vou fazer umas perguntinhas pra você, bem rápida. De pensamento rápido. Bate Então, bola, jogo rápido. Momento all in. Momento all in. Momento all in. Momento all in. Um livro que te inspira. Cara, tem alguns aí. Mas eu acho que o livro do Thales Gomes é um cara que eu admiro bastante, assim. Ele tem uma cultura bem agressiva, assim. Acho que o primeiro livro do Thales Gomes. Um jogador de pôquer que você admira. O Negreanu. Ele é um jogador americano sensacional. Um all-in da sua vida que deu certo. Ai, cara, não tem como fugir. Minha filha. Tá. Um blefe que não funcionou. Um blefe que não funcionou. Essa você me pegou. Cara, uma loja virtual. Eu tentei fazer uma loja aí que foi um blefe. foi um aprendizado gigantesco pro empreendedorismo, assim, pra ver empreendedora. Mas, nossa, que tiro na água. E um conselho que você carrega pra vida. Ai. Dos Mamonas Assassinas. Mais vale um na mão do que dois no sutiã. Eu acho que é importante manter o pé no chão. Eu acho que esse é um conselho excelente. Top. Estamos chegando ao fim. Não? Você não esperava por essa? Não, essa eu não esperava. Essa foi boa. Ô, Bolacha, fala pra galera que tá querendo começar a empreender, ou, sei lá, 3, 5, define alguma coisa que você, agora, com a sua empresa montada, fala assim, ó, você vai precisar pelo menos disso. Cara, primeiro, para você abrir um negócio, você tem que encontrar uma dor. E você descobre uma dor. Se você tiver solução para essa dor, você já tem um negócio feito. Eu acho que isso é o mais importante. Encontrar uma dor que existe no mercado que nem aqui. Para mim não tinha casa de pôquer com o tipo de estrutura que eu queria ter. E a hamburgueria não tinha um hambúrguer do jeito que eu gostaria que tivesse. Então eu encontrei essas duas dores, foi assim que a gente montou o negócio. Segundo, que é o famoso MVP. Nada vai estar 100% pronto. Então lança, pega feedback, melhora e toca a vida. Se você quiser soltar algo perfeito, nunca vai acontecer. Você sempre vai esperar essa perfeição aparecer. Você pediu 5, 2, tá bom? Acho que já... Mais uma só. Mais uma? É. Cara, tenha gente de boa índole do seu lado, gente que tem a mesma fome que você. Eu acho que isso é muito importante. Quando você tá do lado de pessoas que têm a mesma ambição, a mesma vontade, eu acho que tem tudo pra dar certo. Caraca, irmão. Perfeito. Pesado, hein? Pesado. Pesado, cara. É difícil encontrar esse tipo de gente. Não, é pesado. Hoje em dia é mais difícil o pessoal querer trabalhar, mas... Porque a gente tá lidando com pessoas. Exato. E além de pessoas, tá lidando com dinheiro. Exato. Eu trabalhei em instituição, né? Trabalho. E a gente sabe, quando envolve dinheiro, a pessoa vai ligar pelos 14 centavos que tu contou da conta dela. Exato. Porque não é pelo valor em si, mas é pelo que tá causando nela. Né? Tipo assim, que nem você trouxe na parte quando as pessoas vão lá de família e tudo mais. Se você não se posicionar e falar assim, ó, cara, infelizmente esse jogo não é pra você. Você vai envolver dinheiro, você vai envolver, como eu disse, pessoas, é o seu nome, é o nome do seu sócio, é o nome do lugar. Então, por isso que eu pego, cara, todo esse cuidado que você teve em montar a Blue Chip. Então, cara, parabéns pelo seu projeto. Eu agradeço. Pelo seu empreendimento. Já é sucesso, como você mesmo disse. Meu e do meu sócio. É que meu sócio, ele não gosta muito de aparecer. Não sei se eu cheguei a falar dele aqui, mas ele foi imprescindível. Manda um abraço pra ele aí, Um abraço, cara. meu querido. Ele foi imprescindível para isso. Ele que fez
muita coisa acontecer. Ele é um baita do empreendedor aí, só que ele falou assim, ó, vamos abrir, mas eu não quero relacionamento com o cliente. Ele falou, vou sentar, jogar, vou tomar minha cerveja, eu não quero atender ninguém. Porque não faz parte dele. E assim, ele não quer, porque ele acha que ele não consegue, mas é assim, um cara que não conhece ninguém que não goste. Legal. Mas foi importantíssimo aí para essa parceria. Por isso que eu falei, encontre gente, pessoas de bom caráter que tem a mesma fome que O você. mesmo propósito. Isso. Tem alguma idade pra começar a jogar poker? Ou pra aprender? Cara, 18 mais. Começa por aí por causa do dinheiro. Mas não tem. Nós temos uma senhora que joga lá, Dona Mari, que eu não sei a idade, mas é uma senhora e joga muito bem. Dá um baile na molecada lá. Que legal. Eu falo porque eu... Não sei se o Conselho Tutelar vai ouvir, mas Eu fiquei quieto, mas o Miguel jogava, cara. A gente, por conta de raciocínio, mentalização... Claro, mas a minha filha tem 2 anos e 3 meses. Ontem ela tava sentada no meu colo. Eu falei, filha, fala win. Win! Ah! Mas cara, quando você traz essa visão de esporte, o Miguelzinho desenrolava, cara. pois Ele é. pensava, E o ele olhava, raciocínio é... segurava. Às vezes dava uma risadinha, você sabia que ele já tava Já tá com a grandão carta. ali. Cara, mas é muito desenvolvimento bacana. gigantesco. Sim, cara. E qual que é pra você agora como jogador, o seu oponente pior pra enfrentar? O cara agressivo, o cara profissional, o cara técnico e teórico, ou o amador que tá começando? Ah, cara. Os loucos, o amador crazy que não sabe pra onde o baralho corre, esse que me pega, cara. Você perde pra um profissional, tá ótimo, tá ligado? Você chega em casa e fala pra mulher, você eu perdi pra um profissional. Agora, quando você perde pra um cara que não sabe o que tá fazendo, e aí fala, nossa, cara, não acredito que você fez isso. Nossa, eu fui muito esse, cara. Então eu tenho chance, cara. Você tem, Não, mas é lógico, você é pra sabe todo mundo. que... Porque na verdade, vamos supor, você não vai ter uma leitura sobre mim. Isso, Porque vamos supor, eu não tô com amor no dinheiro, tô indo lá pra me divertir. isso. E acaba ganhando. Isso, eu não consigo jogar brincando. Se eu jogo um torneio de R$10 ou de R$1.000, eu sempre jogo da mesma maneira. Eu gosto do jogo, eu jogo da maneira certa. Mas é isso, uma pessoa que não liga e não Tá indo lá pra se sabe. divertir. Você nunca sabe o que esperar dela. Mas é um jogo democrático, é o que eu falei. A gente pode jogar, que você pode jogar com o Negreano, que eu falei que é um excelente profissional, e você pode ganhar dele. Agora, se você sentar 100 vezes com ele, 98 ele vai ganhar, com certeza. Então. Cara, eu não cheguei a acompanhar muito a parte de estudo de vídeos, né, da galera que joga e tal. Eu achava legal quando tava passando, eu assistia. Mas, como que funciona aquela história? Tipo, o cara não olhou a carta dele, mas ele toma as decisões dele com base na expressão. Existe isso, né? Eu não sei se é, tipo, uma prática que todo mundo tenta seguir ou alguma coisa do tipo. Cara, fizeram alguns testes, alguns estudos sobre. Tem um cara que joga online, que não existe essa leitura de pessoa, de expressão e tudo mais. O cara joga online sem olhar as cartas. Ele crava, o Sit and Go é um torneio com vagas limitadas. Ele crava um torneio desse sem olhar para as cartas dele. É só jogando de posição e tudo mais. É que o poker eu falei, até a gente falou aqui É antes. estratégia. Eu consigo te ensinar o poker hoje, você vai saber as regras, quais são as combinações de mãos e tudo mais. Mas é uma vida para se dominar, assim. Então, Sim. tem muita coisa por trás. E existe isso do cara ter uma leitura e tudo mais. Só que não é algo praticável, né? Dá para estudar, dá para fazer um teste, Mas é um nível muito hard, né? Assim, muito... Esse profissional aqui não é considerado o melhor e muita gente já ganhou mais do que ele, mas o Negreano ele tem uma leitura impressionante, assim, se você Uma pegar... matemática muito rápida. Não, é leitura de pessoa, ele consegue... De pessoa. Não carta, vamos supor. Não, que eu sei leitura de que- pessoa. Vamos expressão supor, sua. tá jogando 2 baralhos, então eu sei, com quem joga bastante, tem que saber quantas probabilidade que tem que ter, que está Isso. um 5, tem um com você, um com você, um com você, um exemplo. Uhum. Tem 2 comigo, um exemplo. Então a probabilidade de não ter com vocês. Acho que essa é mais ou menos uma matemática. Mas é a Isso. leitura de pessoas. Mas é a leitura de pessoa, parece um bruxo, assim. Pode procurar no YouTube aí, leitura de Negreano. É que se eu tivesse preparado até trazer um link. Mas ele tem uma leitura absurda, então você vai ver ele falando assim, ó, você tem par de rei.
Porque assim, uma coisa quando você aumenta antes de virar o flop, você coloca num range aqui, é difícil entrar em muitos Aham. detalhes. Mas dependendo da ação do jogador, você coloca ele num grupo de mãos que ele poderia ter. Uhum. Então você colocar ele num grupo de mãos e aí você fala exatamente as duas cartas que ele tem na mão é um caminho gigantesco. E aí ele tem uma leitura dessa que é impressionante, assim, é a leitura de pessoa, ele pega nem sei, tem um monte de Entendi. coisa. Por isso que Legal. se você assistir torneio, vai ter cara cobrindo o pescoço por causa das veias do pescoço, usando óculos escuro, touca, que eles tentam mascarar o máximo possível a reação do corpo que você não controla, né? A boca, o sorrisinho e tudo mais, você consegue controlar. Agora, a veia que pulsa aqui, que você acabou de acertar uma mãozona, você não controla. Então, os caras usam aqui. Ó. Caraca, velho. Mas que aí louco. isso daí também é bom pro blefe. Isso, pra ele Sim. esconder, entendeu? Pra ele Mas esconder qualquer reação que o corpo dele possa demonstrar. é por isso que eu gosto, cara, do poker. É uma jornada de autoconhecimento, cara. De controle emocional, tem É todas um, essas é um paradas, mundo, cara. cara, é apaixonante, assim. Sim. Foi até o motivo de eu vir aqui, não só para divulgar o nosso negócio, o pessoal conhecer, mas o pessoal conhecer o jogo. O jogo é maravilhoso. Legal, bacana. Muito bom, cara. E aí, gostou do bate-papo, mano? Puxa vida, Passou interessantíssimo. rápido, né? Com certeza. Recomenda pra galera, pros Recomendo. empresários. Venham, que é um bate-papo gostoso e. Tragam lanche. Tragam lanche. Eu só vou querer pessoas que agora tragam lanche. Só. Não aceito menos que isso. O Up Slider. Up Slider, Up cara. Slider. Estamos no iFood. Dá para pedir para retirar também. Se for lá, a gente fica com a janelinha aberta para atendimento pro pessoal passar ali. Peçam. Eu recomendo, é maravilhoso. E o tamanho é o tamanho de slider. Vocês viram aí na mão do Tom, na minha mão. Ele é um lanche menor mesmo para você poder comer 2, 3. É que 2 tá ótimo já, né? Já Uhum. são 160 comi gramas um. de carne. Sim. Eu fiquei Não, bem de satisfeito. mignon é muito top. Vou experimentar Lanchinho depois. de mil, show de Tá, bola. tô mirando ele ali. Fala pras pessoas, pra quem tá ouvindo a gente, onde encontra a rede social. Rede social, tá no Instagram, blueship.poker e @upslider. Tem o site também, blueshippoker.com.br, upslider.com.br. Aí no site do poker tem a política nossa, o jogo responsável. Agora é verdade, eu esqueci de falar, agora a gente acabou de lançar essa semana uma associação para os nossos jogadores. O pessoal vai pagar uma mensalidade, aí vai ter desconto no bar, na cozinha, vai ter alguns privilégios ali, um cash mensal pessoal com chopp, torneio semestral. Cara, tá bem fidelização, interessante. Tá? muito As regras top. estão no site lá também. Então, a gente tá fazendo de tudo aí pro pessoal ter uma experiência ótima. Que Boa, legal. top. E aí, pra Top. gente partir pro encerramento, só pra parte de estrutura, você tá com quantas pessoas no seu time? Dealer, Cara, são agora 2 aí que pararam aí, mas a gente tem 5 dealers, tem a Chip Runner, tem uma amiga minha que ajuda com o salão, parte tem o da cozinha. cozinheiro, a mulher do cozinheiro também nos ajuda lá na cozinha ou no salão. A É estrutura bastante tá grande, hein, gente aí. Bolacha? Pois Um é. time Cara, quase de 10 pessoas. Então, cara. E eu lembro que era sozinho. Pois é. Desenrolava sozinho. Financeiro, ficha. Pois é. Senta ali e faz aqui, cara. Que legal, mano. Muito bom te ver crescendo, cara. Eu agradeço. Parabéns, cara. Batalha, olheiras, no pouco. Mas é o que eu falei, a fome é muito maior do que o cansaço. Pô, Parabéns. legal. E vamos partir pra pergunta Vamos? de bilhões? Vai lá, manda. Vamos pensar que tem 8 bilhões de pessoas nos assistindo agora ao vivo. Qual a mensagem que você daria para elas? Pesada essa daí, né? Cara, eu acho que nada do que a gente já conversou aqui. Se especializar, estudar, buscar pessoas de caráter do bem para ficar do lado e meter o louco e tentar o que você quiser aí. Ser ousado. Isso, falar pra você, trabalhar de CLT é gostoso, com férias remuneradas é maravilhoso. Agora, ter o seu negócio, ficar com aquela cordinha no pescoço, uma cordinha gostosa, porque é isso, a conta do empreendedor que tá começando é isso, você tem 5 mil na conta hoje, amanhã você tem 20 mil, depois de amanhã você tem R$100 e 3 boletos para pagar. Isso é maravilhoso, né? Sim.
Que legal. Então é isso. Façam acontecer, gente. Não fica com medo, não. Não espera o produto perfeito. Vai pra cima. Boa. Boa, perfeito. É isso. Quero agradecer sua presença. Foi um bate-papo muito descontraído. Com comida ainda, ficou maravilhoso. Ganhou. Agradecer ao Everton, tá? Sua presença. A gente aprende muito aqui. Poxa vida, muito Eu- obrigado. E fala aí pra galera seus agradecimentos finais, parceiro. Só isso. Obrigado por me receberem aqui. Obrigado pela. Foi uma recepção gostosa, um cafezinho bom. E espero que eu tenha passado alguma coisa de interessante pra vocês aí. Muito legal. E vamos lá, hein, pessoal. Vamos conhecer a Blue Chip, pedir no Upslider. Vale a pena. Top. Quero agradecer você que ficou até agora aí assistindo esse episódio. E, Bolacha, obrigado pela sua participação. Parabéns pela sua jornada. É só o começo de tudo que vai vir na sua vida. Valeu. Pierre, muito obrigado pela sua presença. Tamo junto. A gente se vê no próximo episódio já com o Toninho, que o Toninho perdeu, cara. Então nem perdeu o lanche. O Toninho perdeu o lanche. Te mandam pra ele E depois. semana que vem a gente tá aqui, mais um episódio pra vocês. Se Pierre conseguiu, eu consegui, Luiz, o Bolacha conseguiu, você também pode. Até a próxima, pessoal. Valeu!